Olá, você meu amigo, minha amiga aqui do Tec Concursos. Como é que você tá? Tudo bem? Professor Bruno Lira aqui, Direito Administrativo, para que a gente possa continuar o nosso tópico de processo administrativo disciplinar na nossa querida e amada Lei 8.112/90. Vamos lá, pessoal. Continuando aqui, nosso tópico 10.6.13. Falar um pouquinho sobre o inquérito, né? O inquérito administrativo, a gente conversou que nós temos a instauração do processo. Depois nós temos o inquérito que é conduzido pela comissão. E depois nós temos o julgamento. Esse inquérito, segundo o artigo 153, o inquérito obedecerá ao princípio do contraditório, assegurado ao acusado ampla defesa, com a utilização dos meios e recursos admitidos em direito, tá? Essa é uma regra importante, pessoal. Por quê? Porque dentro do inquérito todas as provas vão ser apuradas. Então, sim, nós temos que ter a garantia de contraditório ampla defesa para que o servidor possa se defender em todos esses momentos aqui. Tudo bem? Uma limpadinha básica no óculos para a gente seguir. O artigo 154 vai dizer para a gente que os autos da sindicância integrarão o processo disciplinar como peça informativa da instrução. Veja que interessante. Nós conversamos na aula passada que a sindicância ela pode resultar na instauração do PAD. Lembra que a gente falou isso? Na sindicância investigativa. Aí eu tenho aqui a sindicância, por exemplo. Sindicância. Aí quando a sindicância termina, ela resulta na instauração do PAD. Lembra que conversamos sobre isso, né? Veja só, pessoal, ele está dizendo aqui que a sindicância vai integrar o PAD como peça informativa da instrução. Como assim? Ora, tudo que foi gerado aqui na sindicância, toda a investigação da sindicância, ela vai ser um documento que vai integrar o PAD e vai ser uma peça informativa na instrução. Então, a comissão do processo disciplinar, ela vai usar toda essa sindicância, toda a documentação e apuração que houve na sindicância, vai ser usada pela comissão para integrar esse PAD. E no PAD ela vai usar tudo que foi apurado na sindicância como documento, como prova. Entendeu? Então a sindicância ela não se perde. Quando a sindicância resulta na instauração do PAD, tudo que foi gerado ali na sindicância não vai se perder, não. Tudo que foi gerado ali na sindicância, pessoal, vai ser aproveitado no PAD e vai ser considerado uma peça informativa da instrução. Tudo bem? Então esse é o caput aí do nosso artigo 154, tá? Parágrafo único diz assim: na hipótese de o relatório da sindicância concluir que a infração está capitulada como infração penal, a autoridade competente encaminhará cópia dos autos ao MP, independentemente da imediata instauração do processo disciplinar. O que é que significa isso? Gente, vamos lá. Terminou a sindicância, nesse momento aqui, ó. Terminou a sindicância. Nesse momento, pessoal, a comissão, na sindicância, quando ela é concluída, a comissão ela percebe que a infração que está sendo apurada e investigada ali, ela configura também uma infração penal, um ilícito penal. Então, o que é que vai fazer? Independentemente, pessoal, de o processo disciplinar ser instaurado ou não, independentemente disso, se ela verifica que houve uma infração penal, ela deve encaminhar os autos do processo, uma cópia dos autos ao MP. Porque o MP vai promover a apuração criminal do servidor. Tudo bem? Então, se ela percebeu ali que houve uma infração, em virtude da apuração da infração administrativa, percebeu-se que aquela conduta se configura também como infração penal, como manda cópia dos autos para o MP, e lá o MP vai promover a apuração penal, independentemente, pessoal, dessa sindicância instaurar o PAD ou não, tá? Independentemente. Possa ser, por exemplo, que se configure que aquela conduta se configura um crime, mas não se configura infração administrativa. O que é que vai acontecer? Não vai ser instaurado o PAD, mas vai ser encaminhada a cópia dos autos para o MP apurar o crime. Então independe, tá? Independe do que vai
acontecer, beleza? Artigo 155, meus amigos, diz assim, ó. Na fase do inquérito, a comissão promoverá a tomada de depoimentos. É aquilo que eu falei para vocês. Dentro do inquérito, nós teremos a colheita de provas, né? Especificamente dentro da instrução. Aí ele fala aqui, na fase do inquérito, a comissão promoverá a tomada de depoimentos, acariações, investigações e diligências cabíveis, objetivando a coleta de prova, recorrendo, quando necessário, a técnicos e peritos, de modo a permitir a completa elucidação dos fatos. Então, a completa apuração, a completa elucidação dos fatos, a gente vai procurar aqui nesta fase do inquérito, tá? Gente, essa súmula 591, ela trata sobre prova emprestada. Ela diz assim, é permitida prova emprestada no processo administrativo disciplinar, desde que devidamente autorizada pelo juízo competente e respeitados o contraditório e a ampla defesa. O que é que significa isso, pessoal? Vejam só. Gente, vamos supor que eu tenho um processo administrativo aqui, tá? Processo X. Esse processo aqui. Dentro desse processo tem vários documentos. Dentro desse processo tem uma prova. Vamos supor que foi um depoimento. Colheita de depoimento. Testemunha, tá? Depoimento testemunhal. Beleza. Aí eu estou em um processo, outro processo aqui, gente, que é um processo Y, por exemplo. Gente, esse processo Y, ele apura outro fato. Porém, essa prova que foi colhida no processo X, ela é uma prova que é perfeitamente cabível para o processo Y. Porque ela também vai ajudar a esclarecer um fato no processo Y. Então, o que é que eu posso fazer? O processo Y, gente, ele pode vir aqui no processo X e pegar essa prova emprestada, entendeu? Então, a prova emprestada é isso. Eu pego uma prova que foi gerada em um processo e empresto ela para outro processo. Uso ela em outro processo. Então, o que ele fala? A súmula 591 do STJ. É permitida a prova emprestada no processo administrativo disciplinar, desde que seja devidamente autorizada pelo juízo competente e respeitados o contraditório pela defesa. Tem que ser devidamente autorizado pelo juízo competente, ou seja, pela autoridade competente, e tem que ser, meus amigos, respeitados contraditório e ampla defesa. Como assim, professor? Quando essa prova ingressa no processo Y, o acusado, o indiciado no processo Y, ele tem que ter o direito de se defender desta prova que ingressou no processo agora. Ele tem o direito de se fazer ouvir, tem o direito de se defender e apresentar a sua versão dos fatos, contradizendo o que está referente ali nessa prova que ingressou agora. Tudo bem? Gente, vejam só, essa prova, não importa a prova, o modo como essa prova foi gerada no processo X. Se foi depoimento, se foi perícia, acareação, não importa como ela foi gerada. Ela vai ingressar no novo processo como prova documental. Então vamos supor, ela foi gerada como depoimento. É uma pessoa que estava falando lá no processo X e um servidor reduzindo a termo tudo o que estava sendo dito. Gente, essa prova, ela vai ingressar no processo Y não é como depoimento, é como prova documental. É um documento. O documento que foi gerado no processo X foi gerado no documento lá. Enquanto a pessoa falava, o servidor estava lá, ó. Esse documento que foi gerado, é ele que vai ser emprestado para o novo processo. Tudo bem, gente? Então aqui é a possibilidade que nós temos de prova emprestada no processo administrativo disciplinar. O artigo 158 ainda sobre o inquérito, ele diz assim: o depoimento, gente, ele será prestado oralmente. Então a pessoa vai falar, não existe depoimento por escrito, o depoimento é oral. Mas o depoimento ele é reduzido a termo. O que é reduzido a termo, professor? O depoimento reduzido a termo, gente, é porque enquanto a pessoa está falando, o servidor está digitando lá. Está formalizando aquilo ali. Reduzindo a termo. Não sendo lícito a testemunha trazê-lo por escrito. Ora, uma testemunha convocada para dar o seu testemunho ali no PAD, ela não pode chegar na audiência com o depoimento escrito. Não pode acontecer. Ela tem que prestar o depoimento de forma oral. Impreterivelmente. As testemunhas são inquiridas separadamente. O que é que significa isso?
Gente, as testemunhas, como regra, a priori, elas não serão ouvidas juntas, tá? Elas são inquiridas separadamente, ou seja, eu chamo a testemunha e faço a inquirição da testemunha lá. Faço as perguntas, ouço o que essa testemunha tem a dizer. Depois, sai uma testemunha, entra outra, aí eu faço a inquirição dessa nova testemunha. Separadamente. Essa é a regra. Mas o parágrafo 2º diz, pessoal, que na hipótese de depoimentos contraditórios ou que se infirmem, proceder-se-á a cariação entre os depoentes. O que é que significa isso? Vamos lá. A autoridade ouviu José. Beleza. Depois ouviu Maria. Só que os depoimentos de José e Maria são depoimentos que se contradizem, são contraditórios entre si, compreende? José diz que o céu é azul. Só que Maria diz, e Maria, quando vai fazer o depoimento dela, Maria diz que viu em certo dia que o céu estava verde. Então, se José falou que o céu estava azul e Maria falou que o céu estava verde, os depoimentos são contraditórios. Não são contraditórios? São. Então, o que é que a gente faz? A autoridade pode fazer o quê? Pega José e Maria, coloca eles dois em uma mesma audiência e faz a cariação. O que é a cariação? Confronta o depoimento deles. José, você falou que o céu é azul. Maria, você falou que o céu é verde. E aí, o céu é azul ou verde? Eu quero saber, entre os dois aqui, quem está falando a verdade. Entendeu? Essa é a cariação. Então, na hipótese de depoimentos contraditórios ou que se infirmem, proceder-se-á a cariação entre os depoentes. O artigo 160 fala aqui: quando houver dúvida sobre a sanidade mental do acusado, a comissão proporá à autoridade competente que ele seja submetido a exame por junta médica oficial, da qual participe pelo menos o médico psiquiatra. Ora, estamos com dúvida aqui sobre a sanidade mental do acusado. A gente pode entender, a gente está desconfiando aqui que ele tem algum tipo de problema psicológico. O que é que vai acontecer? A comissão propõe à autoridade competente que o acusado seja submetido a um exame por junta médica oficial. Essa junta médica oficial vai participar dela, pelo menos, um médico psiquiatra, tá? E aí o parágrafo único diz, pessoal, que o incidente de sanidade mental será processado em auto apartado e apenso ao processo principal, após a expedição do laudo. O que é que significa isso? Todo esse procedimento de apuração sobre a sanidade mental, gente, ela não vai ocorrer dentro do processo principal, é em processo apartado do principal e apenso. O que é que significa isso? Eu tenho o processo principal, deixa eu pegar dois livrinhos fininhos aqui, pronto. Eu tenho o processo principal, aqui está sendo todo o inquérito que está ocorrendo aqui, tá? E aqui eu tenho um processo, o processo de incidente de sanidade mental. O incidente de sanidade mental, ou seja, a investigação a respeito da sanidade mental do acusado, ela não vai ocorrer no processo principal, ela vai ocorrer em apenso ao processo principal. Então, eu tenho dois processos, o principal e o de sanidade mental vai estar aqui, ó, em apenso. Entendeu? Em apenso. Ou seja, vai estar como se fosse um anexo, mas não é anexo, é apenso. O termo técnico é apenso. Apartado porque é separado. Separado em apenso. Então, sempre que o processo principal ele for distribuído, sempre que ele for movimentado, o processo de sanidade mental, que é apenso a ele, vai junto. Tá bom? Ok. Dentro do inquérito, meus amigos, nós teremos, em algum momento, a inquirição das testemunhas. Chama as testemunhas, vamos ouvi-las, vamos fazer perguntas. Após a inquirição das testemunhas, nós temos o interrogatório do acusado. Primeiro faço a inquirição das testemunhas, depois eu vou interrogar o acusado. Ok. Pessoal, depois que o acusado é interrogado, vamos proceder à tipificação da indiciação da infração disciplinar. O que é que significa isso, professor? Ouviu o acusado. O interrogatório do acusado, gente, vamos dizer que é a última fase da instrução. Lembra que dentro do inquérito nós temos instrução, defesa e relatório. A tipificação da infração disciplinar é a última fase dessa instrução. Uma das últimas fases. Por quê, professor? Porque depois do interrogatório do acusado, terminei de interrogar o acusado, terminei.
Agora, a comissão, ela vai pegar, com base em tudo que ela apurou, ela vai tipificar a infração do acusado, ou seja, ela vai dizer, olha, o acusado praticou uma conduta assim, assim, assado, e essa conduta dele está tipificada no artigo 117, inciso tal, da Lei 8.112, por exemplo. Então isso é a tipificação da infração. Faz o interrogatório do acusado? Fez. Agora eu vou formalizar a acusação e vou dizer qual artigo da lei que o acusado infringiu. Isso é a tipificação da infração disciplinar. Depois que eu faço isso, qual é o próximo passo? O próximo passo é a defesa. Essa fase aqui, ó. Para que seja feita a defesa, eu vou promover a indiciação do servidor. O que é indiciação do servidor? É convocá-lo. Servidor, você está indiciado agora para apresentar a defesa. Então, na indiciação, gente, eu já estou dizendo para o servidor, servidor, a instrução acabou, você, servidor, agora está sendo convocado para apresentar a defesa, e na indiciação eu vou mostrar ao servidor qual é a tipificação. Servidor, acabou a instrução, você está sendo indiciado para a defesa, e a acusação que está sendo feita a você é por infração ao artigo 117, inciso tal, da Lei 8.112. Então essa tipificação vai estar presente na indiciação, tá? Indicia o servidor. Após indiciado o servidor, gente, ele vai ter que apresentar uma defesa escrita dentro do prazo de 10 dias. O servidor vai ser obrigado a apresentar uma defesa escrita dentro do prazo de 10 dias. Havendo mais de um servidor, ou seja, havendo 2 ou mais servidores, o prazo será comum de 20 dias. Ou seja, o prazo vai ser comum para todos os servidores indiciados. É um prazo comum de 20 dias para eles, tá? O prazo de defesa pode ser prorrogado pelo dobro. É um prazo de 10 dias, se for só um. Se for 2 ou mais, 20 dias. Esses prazos podem ser prorrogados por mais 10 ou por mais 20, a depender do caso, para diligências reputadas indispensáveis. Para diligências reputáveis indispensáveis. Diligências reputadas indispensáveis no processo. Então, meus amigos, se houver necessidade de uma diligência reputada indispensável para o processo, aí a gente pode prorrogar esse prazo de defesa. No caso de recusa do indiciado em apor ciente na cópia de citação, o prazo para a defesa contar-se-á da data declarada, em termo próprio, pelo membro da comissão, com a assinatura de 2 testemunhas. Vejam só, pessoal. A gente viu um prazo de 10 e um prazo de 20 dias. Vamos para o prazo mais comum, que é o de 10 dias, quando é apenas um servidor. Esse prazo começa quando, professor? Ora, esse prazo ele começa a partir do momento da citação do servidor. A comissão faz a indiciação do servidor e o servidor ele é citado. Citação. O que é citação, professor? É o momento que ele recebe o comunicado que deve apresentar a defesa. Essa citação é feita por membro da comissão. Membro da comissão. E a lei diz, pessoal, que esse prazo de defesa de 10 dias, ele contar-se-á a partir do momento de citação do servidor. Então, a partir do momento que o servidor é citado, que ele assina o recibo da citação, a partir do momento que o membro da comissão avisa ao servidor que começa ali o prazo para ele se defender, então, a partir desse momento da citação, é que o servidor vai ter ali 10 dias para apresentar sua defesa. Mas vamos supor que é aquele servidor nó cego. O membro da comissão chegou até o servidor e esse servidor ele se recusa a assinar o recibo da citação. Recusa. Então, no caso de recusa do indiciado em apor ciente na cópia de citação, não vou assinar não quero assinar não, isso aí não. E aí, nesse caso, pessoal, o prazo não vai ficar congelado por conta disso não. O prazo ele vai começar a contar de toda forma. Só que é a partir da data declarada pelo membro da comissão. Ou seja, o membro da comissão foi lá, citou o servidor. Ele não quis assinar a cópia. Beleza, o membro diz, olha, eu vim aqui ao servidor X, fui promover a citação dele na data tal, porém ele se recusou a assinar a cópia da citação. Mas eu estou declarando que essa citação foi feita no dia tal. O servidor, membro da comissão, assina, ele pega a assinatura de mais 2 testemunhas e está tudo certo. O prazo de 10 dias vai começar a ser contado desse momento em que ele declarou que foi feita a citação, em que o membro da comissão declarou que foi feita a citação. Então, no caso de recusa do indiciado em apor ciente na cópia de citação,
O prazo para a defesa contar-se-á da data declarada em termo próprio pelo próprio membro da comissão que fez a citação, com a assinatura de duas testemunhas, tá? Considerar-se-á rével o indiciado que, regularmente citado, não apresenta defesa no prazo. Legal. Então acontece a revelia. A revelia é um fenômeno que ocorre quando o indiciado ele é convocado para apresentar a defesa, citado para apresentar a defesa, mas ele não responde dentro do prazo de 10 dias ou dentro do prazo comum de 20 dias, se for 2 ou mais indiciados, tá? Então, por exemplo, sendo um só indiciado, por exemplo, foi citado, deu 10 dias, não se defendeu, é rével. E acontece o que na revelia, professor? Ora, primeiro, a revelia será declarada por termo nos autos do processo e devolve o prazo para a defesa. Professor, como assim devolve o prazo para a defesa? Veja, o cara tinha 10 dias para se defender. Só que os 10 dias acabaram. Não tem mais prazo. Então o que é que vai acontecer? No termo próprio, a revelia é declarada e a gente vai renovar o prazo para a defesa, devolver. Quanto é que vai ser o prazo para a defesa agora? 10 dias. Mas, professor, então quer dizer, passou o prazo. Aí depois que o prazo termina, eu vou dar novamente ao acusado um novo prazo de 10 dias? Não. Não é que eu vou dar para o acusado se defender, não. Terminou o prazo de 10 dias, o acusado não apresentou defesa, foi declarada a revelia? Foi. Então agora eu vou devolver o prazo de 10 dias, ou seja, eu vou zerar o prazo de 10 dias e eu vou promover e eu vou nomear um defensor dativo. Aí um defensor dativo vai usar o novo prazo de 10 dias, tá? Para defender o indiciado rével, a autoridade instauradora do processo designará um servidor como defensor dativo. O defensor dativo, gente, é um próprio servidor público, um servidor público da repartição, que será nomeado pela autoridade para defender o acusado. Veja, é um defensor que vai ser escolhido pela autoridade para defender o acusado, mesmo que não tenha vínculo nenhum com esse acusado. Mas ele vai ter o papel de defender, de apresentar alguma defesa para esse acusado, tá? E esse defensor dativo deve ser ocupante de cargo efetivo superior ou de mesmo nível, ou ter um nível de escolaridade igual ou superior ao do indiciado. Ou seja, o defensor dativo tem que atender às mesmas exigências do presidente da comissão. Não é o presidente que vai ser defensor dativo, não. Mas o defensor dativo é um servidor que atenderá às mesmas exigências que o presidente deve atender, que a gente viu lá atrás, tá? Então veja, o defensor dativo vai ter um prazo de 10 dias. Por isso que ele fala no parágrafo 1º. Por isso que ele fala no parágrafo 1º. A revelia é declarada por termo próprio nos autos do processo e devolve o prazo para a defesa. Para qual defesa? A defesa do defensor dativo. Então, o prazo de 10 dias acabou? Acabou. Eu devolvo o prazo para a defesa, mas essa defesa agora é promovida pelo defensor dativo. Beleza? Ainda no inquérito, o artigo 65 diz: apreciada a defesa, a comissão elaborará um relatório minucioso, onde resumirá as peças principais dos autos e mencionará as provas em que se baseou para formar sua convicção. Como eu te falei, pessoal, eu tenho uma instrução, defesa e relatório. O relatório é um resumo de tudo o que aconteceu no inquérito. Então, nesse relatório, gente, que é feito após a defesa apresentada, a comissão aprecia a defesa, analisa, obviamente, a defesa do acusado, e ela vai elaborar o relatório. É minucioso porque tem que ser detalhista. Tem que ter, gente, um resumo sobre as peças principais dos autos, tem que mencionar as provas que se baseou para formar sua convicção e tem que ser conclusivo. É isso que diz o parágrafo 1º. O relatório será sempre conclusivo quanto à inocência ou à responsabilidade do servidor. Diz, olha, entendemos que deve ser absolvido ou entendemos que deve sofrer a penalidade X. Tem que ser conclusivo. Reconhecida a responsabilidade do servidor, a comissão vai indicar o dispositivo legal ou regulamentar transgredido, bem como as circunstâncias agravantes ou atenuantes. No final do relatório, ele tem que ser motivado. Então, o relatório tem que trazer, meus amigos, qual foi o artigo legal, o dispositivo legal ou regulamentar que foi violado. Ela tem que dizer lá no relatório, tá? Bem como se existe alguma circunstância agravante ou atenuante. Tudo isso tem que estar detalhado no relatório. Artigo 66. O processo disciplinar, como relatório da comissão, será remetido à autoridade que determinou sua instauração para julgamento. É aquela história que eu falei para você. A mesma autoridade que instaurou
é aquela que vai fazer o julgamento. Tudo bem? E aí, quando o relatório é finalizado, todo o processo junto com o relatório é enviado para a autoridade competente para ela fazer o julgamento. Vou fazer uma questãozinha aqui. A questão diz assim, pessoal. Processo disciplinar é um instrumento destinado a apurar a responsabilidade de servidor por infração praticada no exercício de suas atribuições, ou que tenha relação com as atribuições do cargo em que se encontra investido. Acerca do processo disciplinar, de acordo com a 8.112, está incorreto afirmar aqui. Ela está pedindo a incorreta, tá, pessoal? Está pedindo a alternativa errada. A letra A diz assim: o processo disciplinar será conduzido por uma comissão composta de 3 servidores estáveis, designados pela autoridade competente, beleza? Observado o disposto no parágrafo 3º do artigo 143, que indicará dentre eles o seu presidente. Esse presidente deve ser ocupante de cargo efetivo superior ou de mesmo nível, ou ter nível de escolaridade igual ou superior ao do indiciado. Perfeita, a letra A está correta. Estou procurando a incorreta aqui, tá? Letra B. Quando houver dúvida sobre a sanidade mental do acusado, a comissão proporá à autoridade competente que ele seja submetido a exame por junta médica oficial, da qual participe pelo menos um médico psiquiatra. Certíssimo, nós vimos isso aqui. Letra C. Na fase do inquérito administrativo, na hipótese de o relatório da sindicância concluir que a infração está capitulada como ilícito penal, a autoridade competente encaminhará cópia dos autos ao MP. Perfeito. Condicionado à instauração do processo disciplinar. Aqui está errado. Gente, independentemente da instauração do processo disciplinar, a cópia dos autos deve ser encaminhada ao MP, independentemente da instauração do PAD. Não condicionado. Por isso a letra C é o gabarito. Letra D. Será considerado rével o indiciado que, regularmente citado, não apresentar defesa no prazo legal. Certíssimo, é a revelia que nós temos. Tranquilo? Então, letra C, de fato, meus amigos, é o nosso gabarito. Espero ter te ajudado a entender todas essas nuances aqui. Ainda falta uma aula para a gente ver essa questão do processo administrativo disciplinar, tá? Desse tópico. Se você ficou com qualquer dúvida do que vimos aqui hoje, você vai lá no meu Instagram, mande a sua dúvida e, assim possível, eu te dou um retorno. Combinado? Valeu, forte abraço, eu te aguardo na próxima aula.